Amados irmãos, amadas irmãs, em mais um final de tarde que aqui nos reunimos em vibrações de paz e amor, em torno deste veículo virtual que nos proporciona este magnífico momento de encontro com a espiritualidade maior, que está sempre a postos a nos iluminar, consolar, orientar, precisando tão somente que nós nos conectemos a eles. Sejamos fiéis a ela, fiéis a Deus, a nosso Mestre Jesus, que certamente as bênçãos do alto recairão sobre todos, espalhando a paz, semeando a esperança. Para nossa reflexão de hoje, temos o capítulo 10, itens 11, 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis, para não serdes julgados. O texto evangélico nos diz: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Também nos narra uma das mais belas passagens de Jesus. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. E como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isto está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, irmãos, quem de nós já não passou por uma situação qualquer, desejando ter uma segunda chance, desejando escutar do Mestre: Ok, não te condeno, vai e não peques mais, vai e não recaia no mesmo erro. E nós, felizes, respiramos fundo, seguimos a nossa vida, nos policiando, orando, vigiando, para não reincidir nos mesmos equívocos. E se para nós isso é um bálsamo, uma esperança, uma força, o que o Evangelho nos diz nesta passagem é para que façamos o mesmo com o nosso próximo que, porventura, venha a errar conosco ou em nosso redor. Por que vamos agir de forma contrária? Por que vamos condenar a atitude dos outros se não queremos ser condenados pelas nossas? Atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado. Além do mais, não estamos no lugar do outro para sabermos o que realmente se passa. Cada um tem a sua forma de pensar, os seus limites, conhecimento próprio, crenças, etc. Sentimentos íntimos que fazem de cada pessoa um ser único. E nenhum de nós sabe como agiria em uma determinada situação que muitas vezes julgamos que o outro agiu errado. Talvez nós, se estivéssemos naquele lugar, teríamos talvez agido até pior. Por isso Jesus nos pede indulgência,
essa disposição para olharmos o outro como um irmão, uma irmã igual a nós, com a mesma capacidade de erros e acertos. Claro que precisamos ter cuidado, pois, como o Evangelho também nos adverte, não podemos tomar esse princípio no sentido absoluto, pois o mal precisa ser combatido para que o bem recaia sobre ele. Ou seja, se o nosso irmão, nossa irmã está a agir de forma absurdamente equivocada, totalmente contrária às leis naturais, divinas, é nosso dever combater, porém, sempre na proporção exata da nossa autoridade moral. Só tenho autoridade para falar daquilo que eu já corrigi em mim. É aquela velha história. Só posso olhar o cisco no olho do outro se eu já retirei a trave que existe nos meus olhos. Assim, nas palavras do instrutor Albano Metello, como nos conta André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, roguemos ao Senhor para que acenda a lâmpada da alegria onde houver sombras de dor. Abra a porta oculta da misericórdia onde domine o mal, ameaçando a obra do bem. Auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor, onde surjam ocúlios do ódio. Senhor, somos trabalhadores anônimos, removendo pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-nos os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-nos o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-nos as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-nos o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-nos as mãos de dádivas benditas para que repartemos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Senhor, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons. Que estejamos aprendendo a lição, nos aprontando para a nova era, que tenhamos a capacidade e o amor de olhar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo, com misericórdia e indulgência, compaixão e carinho, assim como, e bem assim como, desejamos que, Senhor, olhes para nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.